Vestibulandos e treineiros, eu sou o professor Vitor Loureiro, coordenador dos colégios Univap, e eu estou aqui para comentarmos o primeiro dia de provas do Enem, edição 2016. Vamos começar pela prova de Ciências Humanas. Sociologia, nós vimos uma prova muito bem elaborada. Mais uma vez o Enem trouxe um teórico clássico das ciências sociais. Em edições passadas nós vimos a abordagem de Weber, nós vimos a abordagem com Marx, e agora a teoria de Émile Durkheim. A discussão sobre gênero, o desenvolvimento da cultura afro-brasileira, o patrimônio cultural brasileiro, a internet, a indústria cultural com Adorno, e, enfim, conhecer sociologia foi essencial ao candidato. Em história, o Enem vem se caracterizando nas últimas edições pela cobrança de história do Brasil e enfatizando o período republicano e as tensões do período da ditadura. Nessa prova, o aluno precisa ter hábito de leitura e saber diferenciar conceitos históricos e usar os ferramentais da ciência da história. A abordagem de história africana, como por exemplo uma questão que trabalhava as relações do período colonial brasileiro e o apartheid na África do Sul. Uma característica que se manteve foi o paralelo que o Enem faz entre períodos de história do Brasil, com foco nas transições, como por exemplo, de períodos ditatoriais, de governos ditatoriais, para as chamadas redemocratizações. Então, o aluno precisa identificar as características de cada período. Uma prova com bom nível de cobrança, exigindo do aluno boa leitura e compreensão. Em geografia, uma cobrança da capacidade de interpretação do aluno dos diversos tipos de textos, como imagens, gráficos, mapas, figuras, temas que se tornaram clássicos na prova do Enem, como blocos econômicos, projeções cartográficas. Nós vimos uma questão utilizando o logotipo da ONU, fronteira agrícola, modos de produção, perguntas de interpretação de texto que exigia do aluno um vocabulário coerente com a geografia. Além disso, refugiados e Estado Islâmico, que não tinha aparecido na edição anterior. Nesse ano nós voltamos a trabalhar as questões de transição demográfica e a prova priorizou o seu modo clássico, valorizando também as abordagens ambientais e geopolíticas. Em filosofia, diferente das provas dos anos anteriores, temos menos filosofia política e menos epistemologia. O existencialismo voltou a aparecer e a crítica de Nietzsche. O candidato precisava conhecer um pouco dos conceitos das diversas escolas filosóficas. Tivemos uma questão trazendo os pré-socráticos, abordando aspectos da ontologia do ser, a comparação de Shakespeare e o existencialismo, as questões relacionadas à cultura e à sociedade. Nós vimos Schopenhauer aparecendo, mais uma vez a teoria de Descartes, mesmo com a tramitação da tal proposta de reforma do ensino médio, que pressupõe tornar filosofia e sociologia disciplinas optativas, o Enem mais uma vez valorizou essas ciências. Bom, vamos para a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Em Química, a prova foi um pouco mais longa do que o ano passado. Esse ano nós tínhamos 19 questões. Os temas de polaridade e solubilidade em cerca de 4 ou 5 perguntas. Uma prova abrangente, que trazia diversos temas do ensino médio, o retorno de combustíveis, reaproveitamento de materiais, química ambiental. Sim, o candidato precisava conhecer química para resolver a maioria das questões. Em física, uma prova muito bem equilibrada. Na cobrança dos conteúdos de ensino médio, com cerca de 14 questões de física, manteve o grande padrão da sua estrutura nos últimos anos, cobrando do aluno uma preparação bem coerente com a prova. As principais áreas da física foram cobradas e eletricidade com maior ênfase. Mais uma vez, polias apareceram. Tínhamos questões cobrando conceitos e cálculos. Enfim, a prova de física no Enem, mais uma vez, traz essa cara de abordagem dos grandes clássicos da física dentro de todo o contexto do currículo do ensino médio. Em biologia, cerca de 12 questões ali, foco em ecologia, analisando tabelas e esquemas.
ações de vacinas e efeitos probióticos, fixação de carbono, conhecimentos dos biomas brasileiros, mitocôndrias, também questões multidisciplinares, onde o aluno encontrava conceitos das ciências biológicas e física, como aquela questão falando do morcego e comparando com a questão da ambulância, uma prova que saiu um pouco dos temas cobrados até o ano passado e exigiu do candidato interpretação e muito conteúdo. Finalizando o nosso comentário, a prova desse ano manteve muito do padrão estético das duas últimas edições, com enunciados mais curtos e alternativas mais objetivas em ciências humanas. Na parte de ciências da natureza, o predomínio dos temas ecológicos e ambientais, questões sobre energia e uma diminuição da contextualização das questões, o que vem ocorrendo desde 2014. Ou seja, a contextualização existe no Enem, mas ela tem vindo com menor peso, com menor ênfase como anteriormente, como até 2009, 2010, 2011, 12 e 13. Um equilíbrio entre cálculo e conceitos. Retomando sobre humanas, nós vemos uma ênfase nos clássicos de filosofia e de sociologia, na contramão das propostas de reforma. Bom, gente, parabéns a todos vocês que encararam essa prova, uma prova árdua, um ótimo descanso e em breve nós nos encontraremos para falarmos um pouquinho da prova de linguagens, matemática e a redação. Sucesso no Enem!